Pergunta do café de hoje. Por que as pessoas têm dificuldade de se colocar no lugar das outras? Tem a ver com temperamento? Inúmeras razões que podem gerar essa falta de empatia. Mas o que eu percebo? Há 11 anos trabalhando com essa temática relacionada aos temperamentos, desenvolvimento pessoal, tanto individual quanto em grupos, o que eu percebo? Muitas pessoas falam de autoconhecimento, muitas pessoas estudam, leem livros, mas na prática têm dificuldade de colocar em ação o conceito de autoconhecimento. Por que é fundamental essa questão da empatia com o autoconhecimento? Parece que são coisas diferentes, né? Porque autoconhecimento se relaciona à pessoa e a empatia é como se fosse ao outro. O autoconhecimento, principalmente pegando bem essa temática dos temperamentos, quando a gente pensa e entende quais são as nossas forças e quais são as nossas fragilidades, e a gente desenvolve a partir daí o nosso olhar de mundo, olhando também para nós a respeito dessas dificuldades que nós temos, a nossa tendência é ter mais empatia com o outro. Por quê? Você vai entender que não tem ninguém perfeito, que todas as pessoas têm a sua dificuldade, isso é muito importante a gente entender, e a gente acaba se trabalhando também nisso, nesse olhar. Se a gente for parar para analisar, quando você trabalha com pessoas, você verifica isso. E, logicamente, são para pessoas maduras que estão ouvindo e vão entender o que eu estou falando. Não existe dificuldade maior, porque para a pessoa que está sentindo a dificuldade, para ela pode ser a pior coisa do mundo, que para o outro ele vai olhar e dizer, nossa, deixa de frescura. Então, individualmente, cada um sabe o que dói e o quanto que é difícil, muitas vezes, lutar contra aquilo. Tem pessoas que o simples fato de sair da cama e fazer as coisas rotineiras é um desafio que a pessoa supera. E eu sei que isso para muita gente é a coisa mais absurda do mundo, achar que isso é algo para ser problematizado. Mas só quem tem determinadas condições e situações específicas sabe o quanto que é desafiante fazer o que precisa ser feito. E também a gente tem que entender o seguinte, existem fases da vida, momentos, dificuldades que agravam, que potencializam essas dificuldades ou não. Então, por exemplo, só você olhar para a sua história, né? Se imagine há 10, 15, 20 anos, dependendo da idade que você tenha, da experiência de vida. Com certeza hoje você não faria nem parecido do que você fez há 10, 15, 20 anos. Por quê? Porque a sua história de vida, o seu repertório de frustrações, de conquistas, de arrependimentos é muito grande. Isso faz parte da nossa trajetória. Então, se com a gente mesmo, né, já não é algo inteligente a gente se julgar com o nosso eu do passado, por quê? Porque eram outras experiências, porque era outra realidade, serve de parâmetro, sim, para nós não repetirmos as mesmas histórias no sentido de coisas que hoje a gente sabe, a gente tem entendimento que não nos levaram para onde nós queríamos, muito pelo contrário, ou nos retardou a história, né, nos retardou o caminho, a nossa trajetória, ou então até fez com que a gente muitas vezes paralisasse total, regredisse mesmo. Então, se com a gente tem que ter esse entendimento, e quando a gente tem, a gente passa a olhar para o outro com um olhar diferenciado. Quem sou eu para julgar o outro? Quem sou eu para julgar a história de vida dele, julgar as dificuldades? Só que para nós chegarmos nesse estágio de conseguir ver dessa forma, a gente precisa olhar para dentro. Primeiro, não ter a arrogância de achar que o nosso problema, os nossos problemas são maiores do que o do outro. Esse é um ponto muito importante. E segundo, entender que todos passam por dificuldades. E que aquela coisa que para mim é uma coisa simples, para o outro pode ser extremamente difícil e vice-versa. Algo que para mim pode ser uma questão e eu venho a sofrer com essa questão, para outra pessoa ela olhar e achar a coisa mais simples do mundo. Então, por isso que quando a gente trabalha o autoconhecimento, ele nos permite esse olhar, da gente conseguir ver a nossa dificuldade e assim conseguir ter compaixão com o outro. Nós podemos ter uma tendência de achar que existem temperamentos mais empáticos e outros menos empáticos. Sim, isso é verdade. Tem uma tendência, sim, que acaba influenciando. Não que isso seja determinístico. Mas o que a gente tem que pensar em relação a isso?
Não existe temperamento melhor do que o outro. A gente também tem que desfazer essa ideia de que um temperamento é melhor do que o outro por causa disso ou aquilo. Porque cada um vai ter também as suas dores e dificuldades como facilidades. Então, quando a gente entende isso, a gente sai desse julgamento. Mas se a gente pensa, por exemplo, pegar, de repente, uma pessoa que é mais intransigente, uma pessoa mais difícil de conviver e que talvez tenha essa empatia em função desse destemperar de temperamento, de emoções, de descontrole, o que a gente tem que ir dentro da nossa capacidade de entender a situação, porque lembra, nós só podemos administrar aquilo que está dentro da nossa zona de segurança, de controle, de administrar. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso mudar a forma como o outro vê o mundo, como o outro reage em relação ao mundo. Isso daí é uma coisa que não está na minha alçada fazer. Mas o que eu posso fazer em relação a esse outro que me causa, de certa forma, alguma dor ou algum desconforto ou alguma indignação, que talvez seja o caso da pergunta. É entender que o que está na minha alçada, o que eu posso fazer em relação a essa situação? Qual que é o aprendizado? Porque a gente sempre aprende, né? Isso é muito importante a gente entender. Primeiro que não existe pessoa perfeita, sem nenhum defeito, só qualidades. Isso daí é importante a gente entender. Então, dependendo do nível e grau de relacionamento, por exemplo, que a gente conviva com essa pessoa que não tem empatia, talvez sejamos obrigados a conviver com essa pessoa, é procurar, olhar para o lado positivo dela, para as qualidades, e outra, o que me fez ou me faz permanecer, conviver com essa pessoa. Por que eu convivo com essa pessoa? Qual aprendizado que eu preciso, de repente, aprender para não conviver mais? Nada é por acaso. Isso daí é uma coisa muito importante a gente entender e ter essa autorresponsabilidade. As pessoas, elas não surgem na nossa vida por acaso. Sempre elas vão trazer uma lição muito importante, ou elas vão ser uma bênção e, de repente, vão fazer parte da nossa caminhada por um período da vida. E enquanto a gente não aprende aquela lição para passar de nível, a gente não é aprovado, vamos dizer assim, a gente vai estar constantemente vivendo com situações que não são necessariamente tão favoráveis ou algo que nos cause uma felicidade ou uma alegria de estar convivendo com aquela pessoa. Mas o que dentro dessa situação a gente tem que observar? Qual que é a lição que eu ainda não entendi? Por que eu estou repetindo sempre essa mesma prova? Porque eu não estou conseguindo mudar de nível. Porque tem alguma coisa que eu não estou observando. E às vezes quando a gente olha nesse sentido que está ao nosso alcance de administrar, a gente consegue passar de nível. Entendendo que também nós temos as nossas questões que de repente não é relacionada à empatia, mas a gente também tem questões. E quando a gente olha, por esse olhar de autoconhecimento, a gente também consegue trabalhar esse olhar empático em relação ao outro, que a gente está vendo e está se incomodando pela falta de empatia dele. Olha que coisa meio complexa, mas ao mesmo tempo que vale a reflexão. Agora fala para mim, faz sentido para você trabalhar esse olhar da empatia? E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, dá o seu like, que isso faz toda a diferença. Um beijo, até o próximo café.